E aí, pessoal do curso, tudo bem com vocês? Hoje eu, Júlia Ribeiro, a gente já se conhece lá do início, que a gente conversou um pouquinho sobre a anatomia do casco. Vim trazer para vocês uma doença que a maioria dos casqueadores sabe tratar as consequências que essa doença causa no casco, mas não sabe realmente o que essa doença é e como que ela atinge os animais, que acaba às vezes trazendo um certo preconceito por parte dos proprietários. O casqueador sabe tratar, mas não sabe às vezes como prevenir ou o que está causando para tratar de forma geral o rebanho. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a laminite bovina. O que ela é? A laminite, ela é uma inflamação que atinge todas as estruturas que sustentam o osso do casco. Ou seja, a gente tem lá a falange, que é o osso do casco, e todas as estruturas em volta que sustentam esse osso. A laminite nada mais é do que a inflamação dessas estruturas de sustentação. Por isso que ela causa tanta dor e desconforto no animal. Tá, e aí, Júlia, o que é que causa essa laminite? Todo mundo fala da laminite, mas me diz aí, o que causa isso? Existem diversos fatores e até hoje existem estudos que ainda não se sabe bem ao certo o que realmente pode causar. Mas o que a gente mais sabe, que é uma das principais características, são dietas desequilibradas. Por isso, animais que recebem essa dieta no coxo, como vacas leiteiras, animais de confinamento, estão propícios a desenvolver essa doença mais facilmente. Vamos lá tentar resumir para vocês o que acontece. Uma dieta desequilibrada, ela vai alterar toda a metabolização do rumen, que a gente sabe que é uma estrutura bem complicada. Quando ela altera isso, ela pode causar, por exemplo, a acidose ruminal. Causando a acidose ruminal, a gente tem liberação de certas substâncias que não eram normais no organismo. E essas substâncias vão parar lá no casco e acabam gerando a inflamação. Além da alimentação, que é uma das principais causas, a gente também tem o estresse, o desgaste excessivo, traumas, infecções que acabam trazendo como consequência essa inflamação nas estruturas do casco. A gente também tem que entender que existem 3 fases principais que a laminite atinge os cascos. A gente tem a fase aguda, ou seja, aquele animal nunca teve laminite, nunca teve. E por algum fator, estresse, alimentação, esses que eu acabei de comentar, ela acabou inflamando as estruturas do casco. É aquele caso que o animal, que você vai chegar na propriedade e o animal está mancando demais. Ele ainda não teve alterações na estrutura do casco, mas ele está mancando muito, com muita dor. Ou seja, qual que seria o tratamento a ser realizado? Um controle de dor nesse animal e tentar casquear e descobrir qual foi a causa dessa laminite, para a gente tentar solucionar. O que a gente também tem é a fase subaguda ou subclínica que a gente fala. É uma fase em que essa laminite persiste, ou seja, ela não foi tratada, ela não foi medicada, o animal não foi casqueado, não foi nada. E essa laminite, essa inflamação, continuou lá na estrutura do casco. O que acontece? Os sintomas começam a amenizar, ela tem uma diminuição dos sintomas, porque vamos dizer assim que o organismo, ele se acostuma com essa doença. E a gente começa a perceber algumas alterações nas estruturas do casco, como crescimento excessivo, rotação de falange, mas ainda são muito pequenos, quase a gente não consegue notar, ainda passa um pouco despercebido. E a gente tem a fase crônica, que eu acredito que seja hoje em dia a mais complicada de se tratar. Porque assim, a fase crônica, o animal já vem com essa laminite há muito tempo. Então, o casco, as estruturas do casco, eles estão sofrendo para tentar controlar essa inflamação e evitar qualquer consequência que ela pode trazer para o casco. Porém, quando o casco ele tenta lutar contra essa inflamação, ele acaba trazendo um monte de alteração na estrutura, como por exemplo, rotação da falange, alteração na linha branca do casco, que une ali a sola com a parede. Por conta dessa inflamação, ela acaba se separando, tem um aumento dessa linha branca. A fase crônica é a mais difícil de ser tratada, porque muitas vezes
como eu posso explicar para vocês? Não foi uma laminite contínua, todo o tempo está inflamado, senão o animal estava todo o tempo mancando. Mas ele sempre se alimenta com uma forma desequilibrada, de uma forma errada. Então a gente tem picos de inflamação, cai de novo, pico de inflamação, cai de novo. O casco ele não suporta isso e começa então a apresentar essas alterações de estrutura. Tentei resumir aqui de forma simples para vocês tentarem entender um pouquinho o que a laminite é. Vamos tentar resumir lá. A laminite, então, é a inflamação de todas as estruturas que sustentam o osso do casco, podendo ser de forma isolada, uma só estrutura, ou várias, que vão ter como consequência, ou seja, a gente vai observar no dia a dia estruturas do casco sendo deformadas, alteradas. A gente pode ver um casco crescendo de forma anormal por conta dessa inflamação causar um estresse. A gente pode ver descamação do casco, a gente pode ver rotação de falange, várias outras consequências que a inflamação vai causar. Qual seria o tratamento e a melhor forma de conduzir um caso desse? Você aí, casqueador, me diz aí, o que a gente faria se pegasse aí um rebanho em que tivesse vários casos de laminite? Então, cabe a você conhecer e entender o casco e suas doenças, para saber até mesmo falar com o proprietário o que está acontecendo. Às vezes você começa a ir muitas vezes na propriedade e não está vendo uma solução para aquele problema, porém aquela solução não está sendo no casco. O problema a solução não vai ser resolvida você casqueando, apenas casqueando. O casqueamento ali preventivo, corretivo e até mesmo às vezes cirúrgico, que a laminite gera, ela vai ser mais um fator para solucionar o problema. Mas muitas vezes está no desgaste excessivo desse casco, no animal estressado, numa dieta desequilibrada. Então, cabe a você, casqueador, entender o que está acontecendo com o rebanho, com o animal, para passar para o proprietário, para você trazer um resultado positivo. E o proprietário entender que muitas vezes você sozinho, sem ter uma base por trás, você não vai conseguir solucionar o problema. Seria o casqueamento e mais um monte de fator junto.